Boa noite, boa noite. Vamos falar de low carb hoje, hein? E aí, tem feito low carb por aí? Não? Já tentou? Ligando aqui, Instagram, pessoal. Boa noite, pessoal do Instagram. Vamos falar de low carb hoje, hein? Deixa eu fixar aqui. Fixar. Boa noite, boa noite. Vixe, mas já deu calor já? Boa noite, pessoal. Boa noite. Já deu calor aqui, já tiramos a blusa já. Vamos dar uns minutinhos aqui só para o pessoal entrar. Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, vamos falar de low carb hoje? Quem costuma fazer low carb aí? Alguém aí faz low carb? Não. Alguém sabe? Alguém aí sabe quando que começou as dietas com baixa quantidade de carboidrato? Alguém tem ideia? Alguém chuta? Sim, não? Alguém tem algum chute aí pra fazer? É bem antigo, hein? O pessoal acha que low carb aí é uma novidade das dietas aí, que é uma coisa muito nova. Não é. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Ficou melhor, né? E aí, pessoal, alguém chuta de quando que é? As primeiras low carb aí? Sem chutes? Nossa, tô misturando aqui. Eita, nós, hein? Tá doido o negócio. Olha quem tá aí, Toguchi, rapaz. Tá meio zicado o negócio aqui. Tá normal aí? Vocês estão me vendo? Tá meio estranho as coisas aqui. Tá todo mundo me vendo? Me ouvindo? Sim? Não? Estão me vendo ou não? Sim, sim, sim. Não, não, não. Bom, beleza, galera. 5 minutinhos aí. Vamos começar, né? Ó, o que eu achei aqui, os primeiros registros aí de dietas com restrição, né, ou baixa quantidade de carboidrato, é de 1860.
É bem antigo já, hein, essa história aí de low carb. E aí um nome que eu encontrei é um tal de William Benton. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor sobre esse cara aqui. Então, as dietas aí com baixa quantidade de low carb, as dietas com baixa quantidade de carboidrato não é de hoje, não é nada recente esse negócio, né? Tá bem antigo já, bem antigo, certo? Quanto? 150 anos, é isso? 150 anos, né? Então faz um tempinho aí já, né? Aí já faço um gancho aí, né? Quem fica achando que a low carb vai ser a salvação do mundo aí, que vai resolver todos os problemas aí de quem, principalmente quem quer emagrecer, que acho que é a maioria aqui do meu público, não é isso que vai acontecer, certo? Porque pensa comigo, esse negócio é de 1800, 1860. Se fosse uma coisa revolucionária, vocês concordam comigo que não teria mais pessoas com sobrepeso e obesidade no mundo? Faz sentido isso? Se fosse uma solução que de fato resolvesse para todo mundo, a gente não ia ter essa quantidade de pessoas com sobrepeso e obesidade no mundo. Com certeza não. Então, assim, é uma estratégia válida? Com certeza. Eu utilizo bastante com meus pacientes, né? Mas funciona para todo mundo? Não funciona para todo mundo. Né? Não existe nenhuma estratégia que funcione para todo mundo, certo? Porque as pessoas são muito diferentes, as pessoas têm preferências, hábitos, valores diferentes. Então, as estratégias precisam mudar de acordo com a pessoa. E aí, uma outra coisa, a estratégia que vai se adequar a você, não é você que vai se adequar à estratégia. Mas isso não quer dizer que você não precise mudar. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não misturem as bolas, tá? Quando eu falo que a estratégia tem que ser a estratégia que tem que encaixar em você, é uma estratégia que faz sentido para você. Aí o pessoal sempre não, mas muitas pessoas acabam batendo ali na parte dos vegetais. Só que os vegetais, eles estão em todas as estratégias, todas. Então, isso é um ponto que a gente precisa, se a pessoa não tem o hábito, não gosta, isso é um ponto que a gente precisa melhorar, tá? E aí, nesse sentido, não tem muita negociação. Ah, eu posso substituir por outra coisa? Pode, se for do mesmo grupo ali, né? Se for tipo um primo, né? Entre aspas, dá para substituir. Agora, se não for, não dá, fica muito difícil. Igual água. Água também não tem muita negociação, não. Tem que tomar água. Ah, posso tomar chá, posso tomar não sei o quê, posso tomar não sei o quê. A gente, né, vai estimulando a ingestão de líquidos, mas eu sempre falo que a água não tem substituto. A gente tem que tomar água, meu, tem que aprender a tomar água, certo? Tem bastante paciente que tem de dificuldade de algumas coisas e tem uma resistência muito grande, né, de fazer algumas coisas, algumas mudanças, enfim. Aí uma coisa que eu sempre questiono, você gosta de tudo que você faz? Tudo que você tem que fazer no seu dia a dia aí é extremamente prazeroso? Porque muitas vezes parece que a pessoa ela quer uma explosão gastronômica em todas as refeições. Isso não vai acontecer.
é mundo real, meu. Assim, a gente não vai ter um super menu em todas as refeições, a não ser que você seja rei, rainha de algum lugar aí. Aí você manda e desmanda. Vocês estão tomando a água de vocês aí? Hoje já foram 3 litros aí, hein? Tá? Então, beleza, ó. O primeiro registro aqui, pelo menos que eu encontrei de dieta baixa em carboidrato, 1860, que foi um tal de William Benton que surgiu com essa ideia aí. Mas as histórias das dietas, vixe, dá um papo bem extenso aí pra gente falar de todas as dietas aí que eu já pesquisei e já vi. Nossa, tem umas dietas doideiras aí, tá? Mas que a dieta baixa em carboidrato ganhou fama? Com um tal de Atkins. Esse médico popularizou muito essa esse tipo, né, de dieta baixa em carboidratos, tá? Porque ele fez uma publicação no New York Times, alguma coisa nesse sentido. E aí, como é um veículo de comunicação muito forte nos Estados Unidos, aí explodiu, né? O negócio foi violento lá. E desde então, é, a gente tem algumas versões, né, desse tipo de dieta, tá? Aí tem a Atkins, tem a Dukan, acho que a South Beach é parecida, enfim. Começou a surgir outras com ideias muito semelhantes, tá? E aí, se você for ver a história não só da low carb, mas né, das dietas em si, vocês vão verem que é antiga, é muito antigo as ideias, e aí o pessoal vai dando uma roupagem nova, muda de nome, muda alguma coisinha ou outra, mas você vê que a essência ali, a estrutura do negócio é muito parecida, tá? Então, as coisas são antigas já, né? Não, pelo menos eu não me lembro de nada revolucionário que seja muito recente. Tá? O que se fica falando que é mais recente são alguns alimentos que antigamente não se consumia e agora começou a se consumir e aí, tipo, aí às vezes tem um boom, né, de um consumo desse alimento, tá? É, a gente tem um que ficou muito famoso uns tempos atrás e já caiu em desuso foi Goji Berry, por exemplo. Eu não sei quem que de vocês aí, alguém aí comeu Goji Berry? Fala aí se comeu Goji Berry. Escreve aí para mim outros alimentos aí que vocês lembram que foi dado como milagroso aí, que emagrecia, que faz isso, que faz aquilo. O que mais teve? Goji Berry, berinjela teve um tempo aí também. O limão, que mais? Aí teve Golden Milk, aí shot disso, shot daquilo, que mais? Bom, enfim, sempre aparece um alimento ou outro aí que com alguma promessa aí, certo? Aí beleza, pessoal. Uma coisa que a gente precisa só dar uma separadinha. Boa noite para quem chegou. Ó, a Carol aí, que é companheira aí de trabalho, que é Nutri também, falou do suco verde. O suco verde, aí assim, né? É, não é que eu tenha nada contra esses alimentos. Todos esses, eu acho que todos, né? Esses alimentos, chia, goji berry, berinjela, limão, aí o suco verde que a Carol falou aqui, todos eles têm propriedades positivas. Quando que isso começa a perder o sentido? Quando você fala que esse alimento vai resolver tipo uma coisa que é muito mais complexa, né? O excesso de peso, a obesidade,
é muito mais complexa, né? Se fosse um suquinho verde que fosse resolver isso, pelo amor de Deus, se um suco verde resolvesse o excesso de peso, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa, alguma pessoa ia patentear um suco verde, ia ficar trilionário. Trilionário. Coitado do Jeff Bezos, ia ficar muito para trás. Se alguém inventasse um suco que emagrecesse as pessoas de verdade, uma coisa assim pontual, assim, ó, pum, toma esse suco aqui todos os dias que você vai emagrecer. Nossa, coitado, Jeff Bezos, ó, ia pôr ele no bolso, ia pôr ele no bolso, tá? Mas isso não vai existir, não vai existir, porque o excesso de peso ele é uma condição muito mais complexa do que isso. Ele não, o excesso de peso ele não envolve só os alimentos. Se fosse só os alimentos, era muito mais simples de resolver, mas não é, porque a gente está falando de seres humanos. E aí tem toda uma parte comportamental por trás disso, tem a história da pessoa, enfim. Ó, Carol, concordo que as pessoas não entendem que são vários fatores que auxiliam no emagrecimento e é individual. Exato, perfeito, perfeito. Perfeita a colocação da Carol aqui. É isso mesmo, né? São vários fatores, muitos fatores, e individual. Por isso que a gente fala que não dá para fazer a dieta do amiguinho. Um exemplo muito simples, né? A fulana e a ciclana. Aí a fulana começa a fazer uma dieta X e ela começa a emagrecer. Aí a ciclana olha e fala: Nossa, a fulana emagreceu, né? O que eu vou fazer? Vou fazer a dieta dela, né? Porque a dieta dela tá, tá funcionando, então também vou fazer. Ué, por que não, né? Então, vamos fazer a dieta da fulana. Aí, na dieta da fulana, para começar o dia dela, tem lá banana no café da manhã dela. Beleza, né? Uma das frutas aí mais aceitas aí. É... Aí a ciclana, ela não gosta, ela odeia a banana. Odeia. Ela coloca na boca e sente ânsia, sente enjoo, enfim, ela não consegue comer, né? Porque, sei lá, teve um trauma de infância, engasgou com a banana, teve que ir para o hospital, enfim, ficou traumatizada. Então ela odeia banana. Qual que é a chance da ciclana ter sucesso com a dieta da fulana? E eu só falei de um alimento, hein? Um. A sua dieta não tem um alimento só, né? A gente tem vários alimentos. Na nossa alimentação tem vários alimentos, né? Então, não vai funcionar. Aí, todo o resto, né? Os treinos, a rotina, aí os porquês, os motivos porque você come isso ou aquilo, porque, sei lá, aí assim, a fulana é descendente de nordestinos, por exemplo, e a ciclana, ela é descendente de, sei lá, indiano, mas tá tipo morando aqui no Brasil, né? São vizinhas. Os hábitos alimentares são totalmente diferentes, né? Então não dá, tá? Não dá. Olha quem tá aí, Renanzão. Fala aí, Renan. Me explica melhor essa pergunta aí, Gi. Como assim? Suplementação é um assunto que a gente vai ficar aqui um ano de live para falar de suplementação. Se você me der só essa pergunta, sim.
Beleza, pessoal? Show, show? Então, beleza, ó. E aí, assim, ó, vamos só dar uma separadinha. Low carb, no carb. As pessoas confundem. As pessoas juntam as duas coisas numa só, tá? E aí, assim, carb vem de carboidratos, tá? Low de baixo, no de não, tá? Tudo do inglês isso daí. Carb vem de carbohydrates, tá? Então vem de carboidratos. Aí tem low, que é baixo, e no, que é não. Então, low carb é baixo carboidrato. No carb é sem carboidrato, né? Ou ao pé da letra não carboidrato. Aí não carboidrato é sem carboidrato, tá? Whey, tá, mas o que tem whey? Whey pode entrar. Por que não? Eu não tô entendendo a sua dúvida. Whey é proteína, tá? Então, assim, qual que é. Quando a gente pega a nossa alimentação inteira, a gente tem é, a gente tem divisões. Como assim divisões? Eu pego 100% da minha alimentação. Eu posso dividir a minha alimentação basicamente em três partes: uma parte de carboidrato, uma parte de proteína e uma parte de gordura, tá? Então eu tenho basicamente três divisões na minha alimentação. Na alimentação tradicional, digamos assim, a parte de carboidratos, ela compreende mais ou menos as diretrizes giram em torno de 45 a 55%. Opa, André, fala André, boa noite, prazer você aqui, hein, André. Então, assim, a gente pode dividir a nossa alimentação basicamente em três partes: carboidratos, proteínas e gorduras. Na dieta tradicional, o carboidrato vai girar entre 45% e 55%, mas ele pode subir em algumas condições, enfim, por exemplo, eu atendo bastante pessoal que gosta de correr, gosta de pedalar, faz triatlo, não sei o quê. O carboidrato, pessoal, a gente consegue subir ele até 80%. Mas isso é uma outra conversa, tá? Mas a gente consegue subir bastante esse cara aqui, né? Para aquelas pessoas que têm necessidade, tá? Se você não tem essa necessidade, não faça essa maluquice, tá bom? Nos moldes bem gerais, eu falo 50%. Então, 50% das calorias da minha alimentação, metade das calorias da minha alimentação vão vir de carboidratos. Beleza? Obrigado, André. Obrigado. O André é o dono da clínica lá onde eu atendo, aqui em São José. E aí a gente fica feliz, né? Quando aparece aí na nossa live. Então, assim, ó, beleza, pessoal. Então, esse seria o normocarb, digamos assim, né? Entre 45% e 50%. Seria o normocarb, tá? Se a gente está pensando em low ou baixo, ele tem que ser abaixo de alguma coisa. Nesse caso, quando a gente está falando de alimentação, das dietas e tal, quando a gente fala da low carb, ela é abaixo do padrão, da referência, entre aspas, né, do tradicional. Qual que é o tradicional? De 45 a 55% de carboidratos, né? Do total das calorias da minha alimentação, de 45 a 55%, mais ou menos, são de carboidratos. Então, se a gente está falando de carboidratos, é alguma coisa menor do que isso, certo?
Então, se a gente tem uma dieta que tenha menos de... Aí existem algumas definições aí também, né? Porque a gente tem várias diretrizes, tá? Por isso que não tem um... As quantidades não são fixas, assim. Tipo, não existe uma lei universal para o mundo inteiro, tá? Universal para o mundo inteiro, né? Universal para o universo, né? Tá? Então, quando a gente fala de low carb, é abaixo de 45% ou 40%. Quando a gente fala disso, com as calorias da sua alimentação provenientes de carboidrato menor do que 45%, 40%, a gente fala que é uma dieta low carb. Tá bom? Boa noite, boa noite. O que mais? A Samara entrou aí, Samara. Quem mais tá aí? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Angélica. Angélica lá da clínica também. Boa noite. Então, assim, pessoal, vamos pegar de exemplo um padrão de 2.000 calorias, que é a dieta padrão que a gente fala, né? Se a gente pegar 2.000 calorias, 45% disso são 900 calorias, tá? Se a gente pegar 900 calorias e pegar isso em carboidrato, são 225 gramas de carboidrato. Eu só peguei uma unidade, que é calorias, e transformei em uma outra unidade, que é gramas de carboidrato, tá? Então, quando eu pego 900 calorias, tem um bichinho aqui. Quando eu pego 900 calorias de carboidrato e transformo isso em gramas, são 225 gramas de carboidrato. Aí uma coisa que vocês precisam lembrar, quando a gente fala do nutriente, eu estou falando do nutriente. Eu sei ouvir, né, Fernando? Tá, mas assim, quando eu falo 225 gramas de carboidrato, se eu pegar um exemplo de um alimento, por exemplo, de arroz, não são 225 gramas de arroz, é 225 gramas de carboidrato. 225 gramas de carboidrato, se eu pensar em arroz, são mais ou menos 750 gramas de arroz, tá? Então dá quase 1 quilo não, né? Mas tá na metade, né? Entre meio quilo e 1 quilo, né? Vai 750 gramas aí de arroz, mais ou menos, tá bom? Então, eu poderia falar que uma alimentação de 2.000 calorias, eu conseguiria ter nela, eu falei certo? Numa dieta de 2.000 calorias, eu conseguiria deixar ela low carb, colocando 750 gramas de arroz. Só que daí eu estou simplificando tudo, tá, pessoal? Só estou considerando arroz como fonte de carboidrato dessa alimentação. E que todos os outros alimentos que entrariam nessa dieta não são fontes de carboidrato. Senão eu vou passar disso e aí eu vou passar dos 45%, certo? Considerando considerando uma dieta de 2.000 calorias, e aí considerando que como se o arroz fosse 100% carboidrato, eu conseguiria colocar 750 gramas. E considerando que todos os alimentos que entrariam nessa dieta não tem nada de carboidrato. Tá? Então, isso é uma situação hipotética. Tá? Só para vocês terem uma noção das quantidades, mas assim, não coloquem 750 gramas de arroz aí na sua alimentação, porque provavelmente não vai dar certo, porque a gente precisa calcular todas as outras coisas, tá? É só uma extrapolação para você ter um exemplo, tá? É um exemplo de partida, só para a gente entender a ideia, beleza? Só para vocês entenderem, porque as pessoas, quando a gente fala de low carb,
as pessoas já pensam numa restrição severa de carboidrato. Fala, putz, não vou comer mais nada, não vou comer pão, não vou comer arroz, não vou comer macarrão, não vou comer, sei lá, vou comer nada, né? Não posso comer cenoura, não posso comer batata, não posso comer, que mais? Não posso comer aveia, não posso comer nada mais, né? E não é assim, tá? Não é assim. Então, ó, se eu pegasse de arroz, são 750 gramas. Se eu pegasse de batata doce, é 1 quilo. 1 quilo de batata doce. 1 quilinho de batata doce é difícil de comer, hein? Haja batata doce, bicho. Né? Eu não sei quem que já baseou aí a alimentação com bastante batata doce. A batata doce. Por que, que a galera usa bastante batata doce? Porque ela tem um volume grande e uma quantidade de calorias baixa. Então ela enche muito no estômago. Né? Então, com uma quantidade pequena, você tem um volume grande e uma quantidade relativamente baixa de carboidratos. É claro, né, que você vai perder para uma cacetada de legumes aí, folhas, nem se fala. Fala, Robertinha, boa noite, boa noite. Boa noite aí para quem entrou agora. Show, show. Vocês estão tomando água? Toma água. Água e banheiro, água e banheiro. Essa é a. Tá bom? Ah, uma coisa. Quando a gente fala de alimentos, às vezes o pessoal fala e pergunta mas esse alimento aqui pode ir na low carb? Ele é low carb esse alimento? É, essa dúvida não faz muito sentido, tá? Por quê? Ó quem entrou aí, Lucas. Lucas é judoca, hein, galera? Lutador aí. Esse daí sabe das dietas aí. A galera aí deve fazer bastante dieta. Então, assim, quando a gente fala de um alimento só, né, isolado, não vai fazer tanto sentido a gente pensar se ele é low carb ou não, porque ele vai entrar em um contexto alimentar, certo? Ou você vai comer só esse alimento? Se a sua alimentação for feita de um alimento só, aí faria sentido, porque eu só teria a replicação dele durante o meu dia, certo? Se eu tenho o alimento X, aí o alimento X ele é low carb. Se a minha alimentação fosse ser só o alimento X, aí faria sentido. Porque se eu quisesse ter uma alimentação low carb baseada somente no alimento X, é só eu repetir ele, né? Porque é a minha regra, por determinar por algum motivo. Então aí sim esse alimento teria que ser low carb, porque se ele for um alimento com uma alta quantidade de carboidrato, como eu vou ficar repetindo ele o dia inteiro, eu vou ter uma quantidade alta de carboidrato no fim do meu dia. Então não se encaixaria na minha dieta low carb, mas eu estou extrapolando de novo para um alimento só, tá? Mas como a nossa alimentação vai ter uma variedade, ou deveria ter uma variedade de alimentos grande, não faz tanto sentido, porque vai ser a minha alimentação que vai ter o padrão low carb, entendeu? Pegaram essa ideia? Fez sentido? Não fez sentido? Sim? Não? Sim, sim, sim? Espero que sim, tá? Beleza. Ó, uma coisa que eu anotei aqui. A low carb é uma ótima estratégia, mas não é a única, tá? Para quem tá pensando aí que vai ser a solução aí, né? O santo graal, pode ser que funcione, pode ser que não. Depende de várias coisas aí.
tá? Um ponto muito importante, pessoal, da alimentação é um negocinho que chama adesão. A sua adesão ao padrão alimentar que foi proposto ou que você escolheu aí para fazer, a adesão a esse padrão alimentar é que vai. Qual é a palavra? Então, é a sua adesão a esse padrão alimentar que vai ditar se você vai ter sucesso ou não fazendo essa dieta, esse padrão alimentar, tá bom? Então, a adesão é muito importante. Mas todos os meus amigos emagreceram com low carb. Mas eles tiveram adesão à estratégia. Se você não conseguir ter adesão nessa estratégia, não vai funcionar. Porque você faz um dia sim, 3 não. Aí você não está tendo adesão. Você fala, Fernando, mas isso é óbvio. Pois é, mas é óbvio mesmo. Mas a galera erra nisso. Por quê? Porque você tem que fazer mudanças, você vai abdicar de algumas coisas, você tem que inserir outras coisas. E aí todo mundo está disposto? Nem todo mundo está disposto. Entendeu? Então, eu faço essa pergunta para meus pacientes, né? Qual que é a sua motivação? Qual que é a sua, o quão disposto você está para fazer esse negócio acontecer? Entendeu? Como que está a sua disposição para seguir esse plano aqui que a gente pensou juntos, certo? Sim, 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 tá? Bom, galerinha, o pessoal me mandou aqui algumas perguntas, então vamos responder aqui algumas perguntinhas, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta nova aqui. Para quem não está entendendo nada, teve. Eu deixei caixinhas de pergunta nos stories do Instagram. Se você não está sabendo, é porque você não está me acompanhando. Vamos acompanhar o niche, certo? Tá bom? Sim, sim. Galerinha, tá fazendo sentido aí para vocês? Tá ou não? Tá fazendo sentido? Sim, tá? Então, beleza. Uma pergunta aqui que me mandaram, paciente que mandou. Entre performance e dieta. Como estamos falando de low carb, vamos falar da dieta low carb, certo? Então, mas como eu sei que ele é atleta de ultramaratona, ele não costuma ver estratégia low carb para ele, né? Porque como ele vai correr pelo menos uns 50 quilômetros aí, e aí os treinos para você correr 60, 70, 80 quilômetros, os treinos não são nada leves, né? São treinos extensos, tem muito tempo, e aí você precisa recuperar essa musculatura, você precisa recarregar essa musculatura de energia. Então, esse cara aí, ele não vai ver um planinho low carb para ele, né? Em alguns períodos que a gente dá uma reduzida no carbo dele e tal, faz ele dar uma enxugadinha para ele perder um pouquinho de peso, e aí depois a gente volta com um carbo mais alto para ele conseguir render, tá? E aí a gente vai fazendo esses ciclos aí de carbo
para ir, dependendo daquilo que a gente está precisando, né, naquele período, tá? Mas, a grosso modo, eu não costumo fazer low carb para essa galera aí não, tá? Que tem treinos muito longos aí, tá bom? Boa noite para quem entrou. Estamos falando sobre low carb, tá? Já falamos 300 coisas aqui já, tá bom? Uma outra pergunta aqui que mandaram. Quais frutas posso consumir na low carb? Tá? E aí, assim, galera, qual que é a minha opinião sobre isso? Qualquer uma. Qualquer uma. Porque se a gente está falando de uma estratégia alimentar, a gente vai considerar a alimentação inteira das pessoas. E aí uma fruta não vai ter uma capacidade de transformar uma alimentação low carb em high carb, né? Numa quantidade tradicional ou alta de carboidrato. Uma fruta, ou três que sejam, né? Que é o padrão aí que a gente coloca pro pessoal, não vai ter esse poder. Ah, Fernando, mas e se for 5 quilos de fruta? Pô, mas quem que vai comer 5 quilos de fruta, né? Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, se você vai comer uma fruta, pode comer a fruta que você quiser, né? Uma porção da fruta, qualquer fruta aí, em uma dieta low carb, você vai conseguir encaixar a fruta que você mais gostar, tá bom? Porque o contexto da alimentação inteira que vai deixar essa estratégia com uma cara low carb, tá bom? Então a gente vai conseguir encaixar aí a fruta na sua alimentação. É... Uma outra pergunta aqui. Tenho diabetes. Posso fazer low carb? Opa! Claro que pode. Tá? Dá para fazer sim. Se tiver diabetes, se não tiver também dá para fazer. Tá? Então, assim, tenho diabetes. Posso fazer low carb? Pode. Tá? O que a gente precisa ajustar, o que a gente precisa alinhar a sua alimentação com a medicação que possivelmente, né, essa pessoa utilize aí. Então, se essa pessoa utiliza medicação, a gente tem que ajustar a quantidade a gente precisa ajustar toda a alimentação dessa pessoa. A alimentação dessa pessoa tem que ser um pouquinho mais regrada, dependendo da medicação que ela utiliza. Por exemplo, se ela utiliza insulina, às vezes a pessoa utiliza duas insulinas, por exemplo, uma de ação rápida, uma de ação lenta, né? Porque a de ação lenta, ela tem uma ação durante um período longo do dia, e a rápida é ali, assim, ó, pum, muito rápido, né? Deu 15, 20 minutos, ela começa a agir. Então, por exemplo, aí essa rápida é como se ela fosse uma insulina mais forte, digamos assim, tá? Então, se essa pessoa utiliza a insulina 11h30, por exemplo, e aí o programado dela é estar almoçando meio-dia, ela tem que almoçar meio-dia. Porque se ela fazer a aplicação 11h30 e aí ela não almoçar meio-dia, provavelmente ela vai ter uma hipoglicemia aí, tá? Então, aí essa alimentação precisa estar ajustada para ela começar no horário certo, né? Não precisa ser milimétrico o negócio, mas precisa estar ali, e as quantidades dos alimentos também. Então ela vai ter um padrão alimentar muito mais quadradinho. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade de lidar com esse nutriente aí, né? A glicose, o corpo dessa pessoa, ela tem um descontrole com a glicose. Ele não sabe controlar porque tem uma deficiência ou tem uma resistência, enfim. Pode acontecer várias coisas aí, tá? Quem não tem esse problema, essa dificuldade de controle da glicemia, a gente fica mais livre, né? Então,
Deu fome, você come, não deu fome, você não come. O corpo ele vai se adaptando ali, né? Ele dá uma sambada ali, mas ele vai se virando, tá? Já com o diabético já não acontece da mesma maneira. A coisa tem que ser um pouquinho mais regrada, tá bom? Boa noite! Boa noite. Uma outra pergunta aqui. Cadê? O que não pode faltar na low carb? O que será que não pode faltar na low carb? Alguém tem uma ideia? Bom, se a gente está falando de low carb, o que não vai poder faltar aí é proteína e gordura, né? Se faltar proteína e gordura, aí desandou toda aquela proporção lá, danou-se, né? Então não vai poder faltar nem proteína e nem gordura, tá? Mas eu pensei em outra coisa também, que não vai poder faltar? Os vegetais, os nossos queridos vegetais aí. Mas isso daí não vai poder faltar em nenhuma alimentação, né? Alguma, quer dizer, não pode faltar em nenhuma alimentação decente, né? De qualidade, tem que ter aí os matos aí, tá bom? Aí, ó, Gigi acertou aí, ó, proteína, tem que ter proteína, tá? Sim, olha só, hein, pessoal. Uma pergunta legal aqui, hein? Um doce low carb tem menos calorias que o tradicional? Ó, hein? Ó, vou repetir. Um doce low carb tem menos calorias que um doce tradicional? Aí depende. Essa resposta depende, né? Se a gente estiver considerando, vamos balizar as ideias aqui, né? Vamos considerar dois doces de 100 gramas cada um, tá? Para a gente equalizar as continhas aqui. O primeiro doce A, tradicional. O doce B, low carb. Aí uma coisinha que a gente tem que lembrar: proteína, carboidrato e gordura. Proteína e. Deixa eu fazer aqui, ó. Proteína, carboidrato e gordura. Tcharam! Proteína, carboidrato e gordura, tá? Vamos considerar, vamos fazer assim, ó. E aí aqui são 100 gramas, né? Deu para entender? O doce A e o doce B. Doce A e o doce B, tá bom? Os dois com 100 gramas. 100 gramas e 100 gramas. Doce A é o tradicional e o doce B é o low carb, tá bom? Doce A tradicional, doce B low carb.
Aí aqui temos a proteína, o carbo e a gordura, tá bom? Sim. Aí uma coisa que a gente tem que lembrar, uma informação, que a gente falou lá no comecinho, calorias, né? Esses três nutrientes, eles têm quantidades calóricas ou quantidades de calorias diferentes. 1 grama de proteína tem 4 unidades de caloria. Carbo tem 4 unidades de caloria. A gordura tem 9, tá? Então, vou anotar aqui. 4, 4 e 9. Então, ó, proteína 4, carboidrato 4, gordura 9. Show? Então, vamos considerar. Eu vou fazer conta mesmo? É isso que eu vou fazer? Eu vou facilitar a nossa vida aqui, hein, meu? Quer dizer, a minha vida, né? Tá. Eu vou considerar que a proteína é metade das calorias. Metade das calorias não. Metade do peso desse doce aqui, tá? Aí aqui eu tenho 25 e aí aqui eu tenho 25. Aí aqui agora eu tenho 40. E aí aqui eu tenho 10. Tá bom? Então eu dividi o primeiro, o A tradicional, como metade, né? O doce total tem 100 gramas. Eu dividi metade, 50 gramas, para proteína. Depois aqui 25 carboidrato e 25 de gordura. Certo? O doce B, que é o low carb, eu peguei a proteína, eu mantive, diminuí o carbo e o que diminuiu de carbo aumentou aqui de gordura. Certo? Deixa eu pegar aqui a calculadora, só para não errar na conta. Então, aqui vai dar 200. Aí aqui vai dar 100. E aqui vai dar 225, dando um total de 300, 500, 525. Ó, quem tá entrando aí, ó, tô fazendo umas continhas aqui com a galera, tá bom? Ah, low carb, proteínas, 50 gramas vezes 4, 200. Carboidrato, 10 gramas vezes 4, 40. Gordura, 40 gramas vezes 9, 360. Somando, 400, 500, 600. Brum, show? Então, ó, o doce A, tradicional, 100 gramas, 50 gramas de proteína, 25 gramas de carboidrato, 25 gramas de gordura. 50 gramas de proteína vão fornecer 200 calorias. 25 gramas de carboidrato vão fornecer 100 calorias. E 25 gramas de gordura vão fornecer 225 calorias. Certo? O doce B, low carb, 50 gramas de proteína é igual ao do doce tradicional, então vão dar as mesmas 200 calorias, certo?
O carboidrato que diminuiu, porque ele é low carb, 40 calorias, certo? E a gordura, 40 gramas, vai dar 360, somando 600 calorias. Então, o doce B low carb tem 600 calorias. O doce A tradicional tem 525. Sim? A diferença é grande? Não é grande, tá? É uma mais ou menos uma fruta aí, uma porção de carboidrato, enfim, mais ou menos isso daí, tá? Mas só para você entender a ideia, que a opção low carb, ela não quer dizer que ela tem menos calorias, ela quer dizer que ela tem menos carboidrato, entendeu? Sim? Agora, se essa diminuição de carboidrato fosse substituída por proteína, só proteína, e a gordura se manter, esse doce low carb vai ter exatamente a mesma quantidade de caloria do tradicional, tá? Mas assim, o que, que eu fiz aqui? Eu balizei em 100 gramas, né? E aí só mexi o que tinha dentro de 100 gramas. É isso que eu fiz. Mas num outro caso, poderia o doce tradicional e o low carb, pode ser que eles não tenham o mesmo peso, pode ser que eles sejam diferentes. E aí se você vai comer uma unidade e uma unidade também, aí você vai comparar, sei lá, 150 gramas com, sei lá, 100 gramas. Porque você vai comer uma unidade, não vai comer metade, vai olhar lá, nossa, vou pesar 100 gramas desse, 100 gramas desse. Não faz muito sentido, tá? Entenderam? Alessandra, não, essa conta era só uma conta de um doce tradicional e um doce low carb, porque me perguntaram aqui, um doce low, me perguntaram se um doce low carb tem menos calorias do que um doce tradicional. Então, depende, tá? Não dá para falar assim, né, colocando todo mundo no meu balaio, porque não dá. O que a gente vai ter que fazer? Comparar individualmente, não, né? É, fazer as comparações individualmente, né? Assim, cada caso vai ser um caso, tá? Ó, uma outra pergunta que fizeram aqui. Na low carb, existe uma quantidade mínima de carboidrato ou é zero? E daí isso daí é o que a gente falou lá no comecinho, né? Low carb é aquela dieta que vai ter cerca de 45 a 40% no máximo provenientes de carboidrato, tá? Quando é zero, é impossível de você fazer zero, a não ser que você come só proteína, tá? Você vai ter que comer só carne. Aí você vai ter zero de carboidrato. Não dá nem para comer salada, não dá para comer nada, tá? Porque tudo tem um pouquinho de carbo. Aí zero é zero. Fala, ah, mas é só um pouquinho. Mas se você falou zero, é zero. Não tem meio zero, mais ou menos zero. É zero, tá? Então se a gente tá falando de zero, não tem, tá? Olha lá, ó. Normalmente a low carb tem mais gordura. Então, vale a pena? Depende. Depende. Assim, é, provavelmente ela vai ter mais gordura, mas ela também pode ter mais proteína, tá? Porque a gente tem três opções aí, né? Carbo, proteína e gordura, tá? Se a gente diminuir esse daqui, esses outros dois vão dominar, entre aspas, né? Então a gente pode ter mais, aumentar a gordura e aumentar a proteína. Aumentar os dois ou aumentar só um ou só o outro, tá? Sim? Então,
Em alguns momentos vale a pena, tá? Em outros momentos não. Então a gente tem que avaliar qual que é o contexto aí, tá bom? Pessoal, vai dar aqui o nosso tempo. Então, se fez sentido aí para você, aperta nesse aviãozinho aqui que tem aqui embaixo e manda para as pessoas, para a gente poder espalhar algumas informações aí que você gostou. Pode ser? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, acabou o tempo. Pessoal do YouTube, um abraço e até semana que vem.